Muito bom dia, rapaziada, moçada. Vamos que vamos para mais um Fred Café, pedindo a paciência de vocês, comigo. Não façam como fizeram com o Chaves, porque hoje eu tô gravando mais cedo do que de costume, porque tenho um dia muito longo de viagens e tenho que ir para Londres produzir conteúdo e tudo mais, então tô saindo muito cedo de casa e tô gravando mais cedo, ou seja, o Tico e o Teco não estão em ampla comunicação, né? Nesse horário pela manhã. Então, perdão por qualquer equívoco, como já está começando a borbulhar na superfície aqui do meu discurso, porque hoje realmente eu não estou acostumado a ter que gravar tão cedo. Estou muito acostumado a gravar tarde da noite, né? Os jogos vão até tarde, entrevistas e tal. Agora, pela manhã, é a falta de costume. Mas olha, hoje a gente vai trocar um lero sobre os principais pontos da 20ª rodada da Premier League, ainda não completa, porque Brighton e Bournemouth entram em campo na noite desta segunda-feira, mas azar o deles, ou azar o meu. Lembrando que a vitória do United sobre o Manchester City já saiu em outro vídeo aqui no canal, que você pode conferir na tela em algum momento, se eu lembrar de colocá-lo. Mas eu quero, claro, sentar no divã com o torcedor do Arsenal e checar as situações de Arne Slot no Liverpool e Thomas Frank no Tottenham. Também falaremos, claro, sobre o jogo das vaias no Bernabéu e sobre mais um título de Senegal na Copa Africana de Nações. O Fred Café tem o apoio da especialista em café, conectando especialistas em futebol internacional. Café fresquinho, sempre regando o nosso bate-papo às 11 da manhã das segundas-feiras, lembrando do meu cupom Fred Café, meu cupom CAFRED do Fred Café, com 10% de descontos em todo o site da Melita, frete grátis em compras acima de R$ 250. A Melita é patrocinador oficial do Real Madrid, a Melita é patrocinador oficial do Fred Café e a Melita desperta você para sentir mais o esporte. Um golinho de Melita aqui. E eu quero abrir falando sobre a loucura de Rabat, né? Porque na vitória de Senegal com um gol na prorrogação, cara, assim, até os minutos finais do tempo regulamentar era um jogo marromeno, era um jogo ok, aquela tensão de todas as finais, independentemente das equipes, da competição, do continente, só que dos 47 do segundo tempo adiante, foi um negócio que poucas vezes vimos na história do futebol. Eu não lembro de nenhum paralelo, tá? Aos 47 do segundo tempo, o jogo estava 0-0, teve um gol muito mal anulado pelo árbitro de campo, que apitou uma falta inexistente de Senegal antes da bola entrar, então não tinha nem como o VAR intervir. Gol mal anulado de Senegal aos 47. Aos 53 minutos do segundo tempo, pênalti mal marcado pelo VAR a favor do time da casa, a favor do Marrocos. Não foi pênalti de maneira alguma. Confusão, confusão, confusão. Aos 57, ainda estamos no segundo tempo, Senegal deixa o campo em protesto. Volta 9 minutos depois. Aparentemente o Mané foi um dos líderes do time que convenceram a equipe a voltar em campo. E aí, finalmente, aos 69 do segundo tempo, tivemos o pênalti batido e muito mal batido por Brahim Dias, que optou por algo que é aquela velha dicotomia, né? Se você entra para a história tal qual Louco Abreu no Uruguai. Se você perde, você entra para a história como uma vergonha. Porque ele cavou e o Edouard Mendy, campeão da Champions pelo Chelsea, você se lembra dele, encaixou com uma facilidade na frente da própria torcida, dentro de casa. São 50 anos do Marrocos sem jogar uma final de Copa Africana de Nações e o Brahim Dias me faz isso. Depois de toda a polêmica de só jogar pelo Marrocos porque foi esnobado pela seleção da Espanha, e aí ele convocou lá a própria ascendência, tudo bem, faz parte do jogo, mas dá para entender um nariz torcido, só que durante a competição ele foi imparável, né? Foi o principal jogador da seleção de Marrocos
pelo menos em relação a gols marcados, artilheiro e tudo mais, e aí ele faz isso. O jogo vai para a prorrogação e a gente tem no primeiro tempo da prorrogação o único gol marcado e validado pela arbitragem de Pape Gueye, jogador do Villarreal, que antes era do Marseille, um golaço, depois de uma recuperação de bola de Sadio Mané, segundo título da seleção senegalesa nas últimas 3 edições da Copa Africana de Nações. Sadio Mané, ídolo absoluto, campeão, capitão, e são só 2 títulos da história de Senegal na competição, os 2 conquistados pela geração do Mané, do Gueye e do Mendy e companhia. Impressionante. Vamos passar para a Premier League, começando pelo divã que eu quero convocar aqui nesse bate-papo com o torcedor do Arsenal especificamente, porque houve lá o empate frustrante em Nottingham, 0-0 contra o Forest. O Forest tá mal das pernas, perdeu 6 jogos em casa, não consegue arrumar nada no que na temporada passada era uma fortaleza e tudo mais. E aí, cara, vem um caminhão de frustração pro torcedor do Arsenal, ainda que, vamos lá, né? Olha os prismas que a gente pode trazer aqui. O Arsenal aumentou para 7 pontos. A vantagem na liderança, tanto para o City quanto para o Aston Villa, ambos perderam nessa rodada. O Villa conseguiu perder para o Everton no Villa Park. Mas o torcedor do Arsenal pensa, cara, poderiam ter sido 9 pontos, porque era para vencer. Quer dizer, poderiam ser 11 pontos, porque era para estar vencido na rodada passada. Porque são 2 empates seguidos do Arsenal na Premier, depois de 2 tropeços do City, em ordem cronológica, né? São 2 rodadas seguidas que o City joga antes, tropeça, o Arsenal entra em campo sabendo do tropeço do City e não consegue vencer. Né? O City empata com o Brighton, o Arsenal empata com o Liverpool. O City perde para o United, o Arsenal empata com o Forest. Eu sei que isso é frustrante. E eu não estou aqui para ficar de sommelier de torcida, para ficar ensinando ninguém a torcer. Se eu fosse torcedor do Arsenal, eu estaria revoltado, em polvorosa, eu estaria levando cartazes para o CT do Arsenal, dizendo: se o Gyökeres é jogador, eu sou um astronauta. Né, mais uma vez, parabéns ao torcedor do Fluminense que fez isso com o coitado do Eduardo Ratinho, mas realmente foi algo muito engraçado. Eu sei que é muito frustrante, mas eu aqui, na frieza triste de uma tentativa de analista, eu me sinto na vontade e à vontade para colocar panos quentes nesse desespero, nessa frustração, nesse sentimento quase que apocalíptico que tomou conta do Arsenal Twitter depois desse empate frustrante. Eu sei. Eu preciso trazer opiniões um pouco mais temperadas, talvez com tempero tão triste quanto o do cogumelo do café da manhã em inglês. Se você nunca provou, não prove. O café até que passa, mas o cogumelo não, nesse contexto. Vamos lá. Eu sei que o Arsenal não tá jogando bem, tá? Não tá. Não tá jogando bem. Eu sei que o Arsenal tá sem giz no taco no setor ofensivo. Já tem muito tempo que os atacantes do Arsenal não marcam. Né? O Saka não faz gol há 8, olhando para a Premier League, né? 8 rodadas, o Gyökeres há 5 rodadas, o Martinelli e o Madueke não marcam há 13 rodadas. Falta giz para vários jogadores no ataque do Arsenal. O Martinelli perdeu um gol que não se perde. O Madueke também perdeu oportunidades. O Gyökeres nem lembro de ter perdido, eu acho que não. E isso por si só já é um problema. Não teve nem chance. Não se posiciona tão bem quanto deveria, penso eu. Também há uma questão dos pontas não funcionarem tão bem. Pois bem, eu acho que o Arteta já conseguiu trabalhos melhores com elencos piores. Houve temporadas em que o Arsenal bateu na trave na Premier League que o Arteta extraiu mais de menos. Dessa vez ele tem um pouco mais e não está conseguindo. Por que não colocou o Eze? Né? Por que priorizar o Mikel Merino a criatividade do Eze? Quando o Odegaard não funciona, quando as pontas não estão funcionando, quando o time não está conseguindo criar tanto quanto deveria. Porém, assim, eu poderia estar aqui dando pancada no Arsenal depois desse mesmo jogo, depois desse mesmo resultado, se a competição
estivesse no calcanhar do Arsenal, mas ela não está. Então, o meu sentimento nesse momento de roteirizar, de gravar, de opinar é calma, torcedores, calma. Porque assim, a competição do Arsenal não é contra a perfeição. A competição do Arsenal não é contra o Arsenal que bateu na trave em outras temporadas. Não é você tentando bater o próprio tempo contra o fantasminha do Mario Kart. Não é. A competição do Arsenal é contra os atuais competidores. E os atuais competidores, um acabou de perder para o Everton em casa, com todo respeito ao Everton e ao bom trabalho do David Moyes, e o outro não vence há 4 rodadas. A gente fala aqui do histórico do Manchester City, do tubarão branco, do sangue na água, 4 rodadas sem vencer, tomando um amasso do Manchester United, empatando com o Brighton em casa. Então assim, eu sei que o Arsenal poderia empolgar mais. Eu sei que isso aqui pode ser preocupante, especialmente olhando para a Liga dos Campeões. Mas a situação poderia estar melhor. Mas a situação está muito boa, gente. Faltam 16 rodadas e o Arsenal está 7 pontos à frente do Manchester City. Eu não vou olhar para o Aston Villa, até porque nem o próprio treinador do Aston Villa olha para isso. Aliás, o Unai Emery disse que o Aston Villa não está nem brigando pelo G5. Então eu vou só olhar para o Manchester City. Nas próximas 3 rodadas, o City recebe o Wolverhampton e visita Tottenham e Liverpool. O Arsenal recebe o Manchester United, visita o Leeds e recebe o Sunderland. Existe uma possibilidade, olhando para como o City está jogando, dessa diferença aumentar. Vamos passo a passo? Não vou querer ficar projetando muito, mas eu gostaria de passar essa mensagem. Calma, a competição é contra os atuais competidores e os atuais competidores estão deixando mais a desejar do que o Arsenal. Ok? Virando a página para o El Sáquico. Eu expliquei isso no Fred e Beckler Explicam, da última semana, se eu não me engano, né? Porque aqui na Premier League tem esse termo que eu acho maravilhoso, que eu vou explicar, não é tão difícil, né? El Clásico, né? Real Madrid-Barcelona. E aí o pessoal muda o El Clásico para El Sáquico quando é um jogo de 2 treinadores próximos de uma demissão. Porque demissão aqui é sacking, né? A torcida canta para o treinador rival quando ele está ameaçado de demissão. You're going to be sacked in the morning. Sacked in the morning, então é isso, né? Sacked. Então, El Sáquico, El Clásico, El Sáquico. E aí a gente teve o Thomas Frank do Tottenham contra o Nuno Espírito Santo do West Ham. E o Tottenham chegou ao fundo do próprio poço. Não é por conta só da pontuação horrorosa, dos números tristes e etc. É por uma profunda desconexão entre clube, torcida e time. Parecem 3 poderes independentes um do outro. Parecem em 3 entidades separadas. Tá muito esquisito. O clube tentando mudar tudo, né? Saiu Daniel Levy, tão criticado, mas continua a família Lewis. Contrataram um diretor que trabalhou 15 anos no rival Arsenal. Se não conseguir muito rapidamente dar certo, o pessoal vai cobrar. Você estava do outro lado, deu certo lá, porque não está dando aqui. Fora você que torce para o outro. Né? Estádio novo, Aí a torcida vai ao estádio, protestou, inclusive, né? Contra a família Lewis e etc., antes de entrar em campo, mas a torcida vai lá para ver um time que só entra em campo. Tem um fosso entre o campo e a arquibancada, e não é nem aquele fosso charmoso e perigoso de outrora de estádios do Brasil e mundo afora. É um fosso quase que metafísico, assim. É um fosso espiritual, é um fosso de realidades mesmo, assim. A torcida vai porque tem que ir. A torcida vai, acho que já até vai muito porque já pagou, inclusive. E tem turista e tal. Nananana. O time entra em campo sem qualquer comunicação com aquilo que está acontecendo na arquibancada, e a arquibancada, cara, assim, foi tão tóxico que eu vi torcedor do West Ham, que está acostumado com esse fosso no Estádio Olímpico, para chamar de seu, que foi como visitante agora no jogo, e ficou um pouco assustado com o grau
de toxicidade entre a torcida do Tottenham e o time do Tottenham. Ninguém conversa entre si, cara. E aí, assim, o Daniel Levy já caiu, né? Ninguém do time parece ter o carinho da torcida. Isso pode mudar com a velha cartilha do futebol, que é o Thomas Frank precisa cair, se é que já não caiu na publicação desse vídeo, tá? O Thomas Frank precisa cair. Mais um treinador no moinho da Premier League, mas nesse caso aqui, cara, há uma cisão tão grande que o Thomas Frank não conseguiu em nenhum momento convencer a torcida, não conseguiu em nenhum momento jogar bem, não conseguiu entregar nada. O elenco é ruim, mas não é tão ruim. O time é frágil, mas já não é tão frágil. Você pode, a torcida do Tottenham, eu conversando com torcedores do Tottenham, o meu concunhado é torcedor dos Spurs, ele falando, cara, a torcida já ficou ao lado de times com menos potencial, mas que entregavam algo a mais. A torcida do Tottenham precisa ser entretida. Pode não ter tantos resultados. Por isso que o Andy era um cara que tinha até muito apoio dos torcedores, apesar da última temporada na Premier League ter terminado na 16ª colocação. Ele entregou jogos muito interessantes. Então, assim, sem querer entrar no fantasma do Andy, até porque não deveria ser um fantasma tão grande assim, o primeiro passo para tentar reconectar alguma coisa, o ponto A com o ponto B, que é reconectar campo com arquibancada, é você buscar pelo menos um interino da base. Não é o Heitinga que acabou de chegar do Ajax, é alguém que tem alguma identificação com o torcedor do Tottenham. É cartilha de diretor, página 01, assim, sabe? É trazer, sei lá, bicho, o Andrade no Flamengo, é trazer o Lampard no Chelsea, é trazer o Carrick no Manchester United, é trazer, sacou? Assim, traz alguém, o Ryan Mason, acho que foi demitido do West Bromwich, não sei se é um cara que pode ser isso, mas trazer alguém ali que consiga agradar a torcida e tentar trabalhar com esse time para ver se consegue terminar mais uma temporada praticamente jogada no lixo, sem muito vexame. Richarlison fora por 7 semanas, deve voltar logo antes da data FIFA de março, tá? Então, se não houver algo ainda pior nesse prazo, né? Se não houver algum imprevisto negativo, não deve ser problema para os pensamentos de Carlo Ancelotti, mas se for problema, abre ainda mais a competição por uma das vagas para a centroavância da seleção brasileira. O Paquetá não foi nem relacionado para esse jogo, oficialmente por conta das dores nas costas, tá? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O próximo jogo do West Ham vai ser só no sábado contra o Sunderland. Talvez eu esteja nesse jogo em loco. A diferença para o primeiro time fora da zona cai para 5 pontos, depois da 4ª vitória do West Ham em toda a Premier League. A primeira em 11 rodadas, eram 10 rodadas sem vitória. Chelsea 2, Brentford 0, também teve protesto, viu? Olha só como tá todo mundo insatisfeito, praticamente. Até o líder, né? Você vê. Mas a insatisfação do Chelsea, da torcida do Chelsea, de alguns torcedores do Chelsea, foi com a diretoria, né? Protestos antes da vitória contra o Brentford, cantos contra Todd Bowley, contra a Blue Coal, né? Contra Clear Lake, né? Os proprietários desse Chelsea, e cantos a favor, inclusive, até de Maresca, e claro, como sempre, de Roman Abramovich. O Leon Rossinia, né, treinador que veio do Strasbourg, que talvez seja a personificação dos posts mais constrangedores do LinkedIn, ele meio que não tem nada a ver com isso, apesar de ter dado uma declaração terrível de falar que o vestiário está aberto para os diretores do Chelsea a hora que eles quiserem. Ele consegue a segunda vitória em 3 jogos. Não foi tão simples quanto o placar sugere, né? O Chelsea consegue abrir 1-0 e depois finalizar com o segundo gol, mas entre esses 2 gols tomou sufoco, né? O Brentford perdeu oportunidades. Robert Sanchez brilhou pelo menos 2 vezes, tá? Uma defesaça com o pé no cara a cara com o Shade, para me silenciar, né? Robert Sanchez nessa campanha de tentativa de me censurar, de censurar minhas críticas. O Brentford chegou até a dominar um pouco o jogo em pleno em Stamford Bridge, especialmente no segundo tempo, até que o erro do Kelleher, que vem fazendo uma grande Premier League, mas errou, ele faz o pênalti no Delap e o gol de Cole Palmer,
que completa apenas pela 4ª vez na temporada 90 minutos em campo, desabou no gramado depois do apito final, parece estar meio que jogando no sacrifício. Dizem que não é bem assim, que ele está bem, porém também há uma corrente dizendo que suspeitam que Cole Palmer talvez esteja adiando uma cirurgia que ele precisa fazer por problemas musculares na coxa. Apenas 13 jogos nessa temporada cercada de lesões. Imagino que ele esteja fazendo tudo isso pela Copa do Mundo. E eu não vou julgar, bicho. Porém, a Copa do Mundo ou a carreira? Teve gente que estourou para jogar a Copa do Mundo, Schweinsteiger, e nunca mais voltou ao nível de antes. Não sei. A decisão é do Palmer, as informações são muito mais claras lá do que eu tenho aqui. Mas eu fico triste de ver o Palmer sem jogar bem. E mal jogando, e se movimentando com um pouco mais de limitação. Ele faz o gol e nem faz a celebração tradicional, né, do friozinho. Não tá bem. Quem tá bem é o João Pedro. Mais um gol, 7º nessa campanha da Premier League, faz uma boa temporada. Distante do que a torcida do Chelsea esperava que ele seria, mas esperavam que ele fosse o que ele nunca foi. E eu trouxe isso aqui, né? Primeiro que ele chega vendendo uma ilusão na Copa do Mundo de clubes. Ele não é esse homem-gol todo. Ele não é esse cara que vai arrumar golaços de fora da área, do meio da rua, como contra o Fluminense. Obrigado, João Pedro. Mas enfim. Ele é um cara que ainda está em evolução, jovem, veio do Brighton. Ele é um bom jogador para o Chelsea. Talvez seja melhor atrás de um 9 ainda melhor. Ou talvez ele possa se transformar nesse 9. É a primeira vez que ele está jogando no clube do Big Six, depois de Watford e Brighton. Então, muita calma nessa hora, acho que ele faz uma boa temporada. O Andrei Santos entra no segundo tempo, foi para o banco com o retorno do Caicedo, etc. E o Estevão não jogou, não foi nem relacionado por estar doente. Uma virose que afetou outros jogadores do Chelsea. Inclusive, eu estou indo para Londres também porque estarei em Chelsea e Pafos pela Liga dos Campeões. Nesse meio de semana, a Liga dos Campeões está de volta. Passando pelo drama azedo em Anfield, Liverpool 1, Burnley 1. O Liverpool, sim, empatou em casa contra o Burnley, assim como contra o Leeds e contra o Sunderland pela primeira vez desde 1981. Em dezembro de 81, pela primeira vez desde então, o Liverpool ele não consegue vencer em Anfield nenhum dos 3 times recém-promovidos à Premier League. Ou seja, pela primeira vez na era Premier League. 4º empate seguido na Premier League, 12 jogos seguidos de invencibilidade, mais negativos que eu já vi. O Liverpool não perde, tem 12 jogos e não consegue tirar um sorriso do torcedor. Não tem quase nada, se você peneirar, que deixe a torcida do Liverpool, talvez o retorno do Salah, mas será que é bom mesmo? Talvez seja, porque o Liverpool não conseguiu, em nenhum momento da ausência de Salah, provar que é melhor sem Salah. Então o Salah, meu amigo, tem que voltar para o time titular. Inclusive para quem vos fala, né, que pensou que talvez ele poderia ir voltar um pouco mais pressionado, não. Quem volta mais pressionado é o Liverpool e é o próprio Arne Slot. Tudo bem que houve aí um problema na finalização dos jogadores, né? Assim, foram 32 finalizações do Liverpool, 11 no gol, o maior número de finalizações no gol do Liverpool na Premier desde 2024. O Szoboszlai perdeu o pênalti, mas você tem quase que a obrigação de criar esse volume de jogo contra o Burnley e você tem a obrigação de vencer. O Liverpool não conseguiu vencer, ainda deu 2 chances. O Burnley poderia inclusive ter vencido se fosse clínico 100%, né? Aproveitou uma delas e Anfield vaiou no apito final, o que não é normal, tá? É muito raro Anfield. Algumas torcidas inglesas, a Inglaterra em geral, mas algumas torcidas inglesas são muito pacientes. Para vaiar no apito final, meu amigo, é porque o caldo está entornando e Xabi Alonso está de bobeira na praça. Vamos finalizar com, falando em vaias, o jogo das vaias no Santiago Bernabéu. Teve ali um Real Madrid 2-0 no Levante. Inclusive, né, diminuiu a distância para o Barcelona, que perdeu na rodada. Mas isso, nesse momento, meu amigo, pouco importa.
Se os 90 minutos no Bernabéu são muito longos, dessa vez eles foram cruéis, e especialmente longos com o próprio Real Madrid. Não teve paz para praticamente nenhum jogador, desde a chegada do ônibus, passando pelo anúncio da escalação no telão, pelo aquecimento e, claro, pelo jogo em si, pelo apito final. Florentino Pérez não foi poupado, viu? Houve ali, inclusive, uma guerra na arquibancada. Tem uma parte da torcida que fica atrás do gol, que é a torcida que está do lado do Florentino, né, por questões óbvias. E o torcedor mais popular, ele estava criticando, pedindo pela demissão, né, pelo impeachment de Florentino Pérez do Real Madrid. Depois da humilhação contra o Albacete na Copa do Rei, veio a cobrança. Eu falei aqui, falei no Melhor Futebol do Mundo, da TNT, os jogadores precisam ser cobrados sim. A cobrança não tem que ser no Arbeloa. A cobrança tem que ser nos jogadores e no próprio Florentino, evidentemente. Então eu não julgo o comportamento do torcedor do Real Madrid, tá? Eu acho um pouco curioso que as vaias sejam concentradas especialmente no Vinícius. Não foi só no eu não estava lá, né? Eu tô confiando nas reportagens de diversas pessoas, especialmente da queridíssima Tati Mantovani. Os mais vaiados foram Valverde, Bellingham e Vinícius, justamente os três apontados pela mídia de Madrid como os mais rebeldes contra Xabi Alonso, dois deles muito, muito claramente, né? O Valverde disse que não nasceu para jogar na lateral, o Vinícius fez o que fez no Clássico, o do Bellingham foi muito mais em reportagens do que em algo que apareceu do campo, pelo menos na minha memória. Só que assim, eu sei que a torcida do Real Madrid já vai o Raul, já vai o Zidane, já vai o Cristiano, então é importante entender que há um perfil, já vai o Gareth Bale, é um perfil de impaciência, é um perfil de memória curta mesmo, assim. A minha sensação, a minha interpretação é que o torcedor do Real Madrid, ele, como um clube no topo do mundo, ele tem que ver jogadores performando como se estivessem mesmo no Olimpo do futebol. E não tem paciência. O ontem não garante o hoje. Se você tá mal, como está mal Vinícius, como está mal Bellingham, como está mal Valverde, como está mal praticamente todo mundo, você será vaiado. Agora, eu não entendo por que Courtois é vaiado e Mbappé não. Eu sei que o Mbappé, ele tá fazendo gol, fez mais um de pênalti, num pênalti que não existiu, inclusive, né? Pelo menos no ângulo que eu vi. Eu sei que o Mbappé empatou com o recorde do Cristiano Ronaldo em 2025 e tal. Mas se você quiser falar de nível de atuação, não dá para você vaiar o Courtois e você poupar o Mbappé. Eu não vou nem pegar tanto no que eu acho que é importante também falar da relação esquisita que sempre me pareceu ser da torcida com o Vinícius. Eu tenho a impressão de que o madridismo tolerou mais o Vinícius, de tolera do que idolatra e tem uma relação, né? Ele é o autor de 2 gols em 2 finais de 2 títulos de Champions do Real Madrid. É algo muito grande, mas é menor para os padrões do Real Madrid do que seria em qualquer outro clube do planeta, evidentemente, né? 2 de 15 não é como 2 de 7, que é o segundo clube que tem menos, ou 2 de... né? Ele seria mais ídolo em outros clubes fazendo o que ele fez pelo Real Madrid. E provavelmente não passaria por isso. Eu não entendo muito a personificação maior no Vinícius, tá? A má fase pede isso, ele ter feito o que fez contra o Albacete pede isso. Foi um jogo vergonhoso do Vinícius contra um time da parte inferior da segunda divisão. Porém, eu vou trazer mais uma vez, por que você vai vaiar o Courtois e não vai vaiar o Mbappé? O gol tem um poder muito especial mesmo, né? Porque o Courtois é o melhor jogador do Real Madrid temporada atrás de temporada. Então eu vou ficar... Eu não sei se teve uma vaia maior pro Courtois do que para outros jogadores. Acho que foi no mesmo nível de outros, com exceção desse trio que eu já destaquei. Mas eu vi que não teve uma vaia para o Mbappé. Então, assim, eu não tô entendendo por que
essa diferença. E aí, cara, ficar debatendo se é justo ou se não é esse comportamento, repito, tradicional da torcida do Real Madrid, eu não sei se faz tanto sentido, porque é o que é. Assim é o perfil da torcida e assim ganha o Madrid. Agora, o Florentino precisa ser mais cobrado e os jogadores precisam ser cobrados, inclusive o senhor Kylian. Até o próximo vídeo.